Meus amigos, a farra do Jair Messias Bolsonaro como presidente da República acabou no dia 31 de dezembro. Só que os direitos políticos dele só foram alcançados agora, no dia 30 de junho. Ele poderá ainda recorrer ao STF, mas é praticamente impossível que o resultado seja revertido. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque eu tô ouvindo e vendo os maiores absurdos ditos aí por alguns jornalistas, que foi um tiro no pé, tornar Bolsonaro inelegível, que isso fortalece a direita, ou a extrema direita, no caso do Bolsonaro, e que não deveria acontecer assim, que o STF deveria ter tomado alguma atitude anterior, e que o TSE não deveria ter punido o Bolsonaro. Bora falar um pouco mais sobre isso aqui, porque os cientistas políticos freestyles estão passando um pouco do ponto. Pois bem, meu povo, antes de seguir esse vídeo eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá pro final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É a maneira que vocês têm de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de outra maneira, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem com o nosso Pix. O Pix do canal é esse que tá passando aqui e você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Ainda tô doente, inclusive meu acessório aqui de desentupir o nariz acabou aparecendo aqui do lado, mas eu não podia deixar de trazer para vocês aqui o meu comentário sobre a inelegibilidade do Jair Messias Bolsonaro, que foi confirmada pelo TSE. A gente já tinha dito isso ainda no final do ano passado, quando todo esse processo aí, que teve ali a denúncia apresentada pelo PDT e pelo Ciro Gomes, a gente sempre citou isso aqui, inclusive. E o que acabou acontecendo? Lá no final de 2022, eu já dizia pra vocês que provavelmente no primeiro semestre ainda de 2023, a gente veria o Bolsonaro ou inelegível ou preso. A prisão ainda não veio, porque a gente está acompanhando aí que aparentemente tem sido uma coisa de cada vez. Mas a inelegibilidade já veio e eu estava acompanhando ali algumas análises de jornalistas, colunistas, comentaristas políticos, de veículos de comunicação muito grandes no Brasil, que em tese teriam muito respeito, com o seguinte comentário: ah, é um absurdo ter tornado o Bolsonaro inelegível, isso é um tiro no pé da esquerda. Ah, o Bolsonaro se tornou inelegível, agora isso vai trazer mais holofote pra ele, agora isso, agora aquilo. Deixa eu só lembrar uma coisa pra vocês aqui, que eu acho que vocês estão meio que desconectados da realidade, tá? A questão do que foi julgado no TSE se trata de crimes políticos cometidos pelo Bolsonaro. Isso não se trata de estratégia política do campo ideológico da direita ou do campo ideológico da esquerda. Isso se trata de punir criminoso com a pena que estabelece a lei. Assim como tá tendo alguns chorões aí, né, alguns mimizentos falando da Jovem Pan, que não se pode punir a Jovem Pan, que censurar a Jovem Pan é um absurdo, quando na verdade o que tá tendo é o cumprimento da lei. Então, primeiro de tudo, vocês precisam ter no mínimo mais responsabilidade e segundo, estudem, bananas. Estudem, pesquisem, dialoguem com quem entende do assunto, para não ficar falando qualquer tipo de baboseira, porque eles têm um veículo de comunicação grande dizendo um monte de groselha. O Bolsonaro, ele tem perdido a força das redes sociais, ele tem perdido a liderança que ele teve na frente ali por muito tempo da extrema-direita brasileira, porque ele não tem mais o poder. A extrema-direita brasileira é movida por três coisas básicas, tá? As ideologias radicalizadas, o benefício de um grupo muito restrito, em específico pessoas muito ricas, certo? E ataques organizados para minorias. Quando você perde essa força, esse empenho, o movimento se enfraquece. É simples assim. Porque os líderes ali do movimento normalmente são financiados ou patrocinados de alguma maneira por grupos que ajudam na manutenção da disseminação do ódio. E eu quero comentar para vocês um pouco dos bastidores também desse voto aí, dessa votação no TSE que acabou na quinta-feira. O Alexandre de Moraes, inclusive, deu um suspense ali na gente, né? Esperou. A sessão não foi finalizada no dia 29 de São Pedro, como a gente imaginava que aconteceria. Ela foi encerrada no dia 30, mas também se imaginava que teria uma sessão extra no dia 28, e se não me engano não teve essa sessão extra no dia 28. E eu quero trazer para vocês aqui um ponto importante para se discutir sobre a força que o ministro Alexandre de Moraes demonstrou após essa situação toda, tá? Uma matéria publicada aqui na coluna da Malu Gaspar traz o seguinte, ó: Bolsonaro inelegível, condenação consolida poder de Alexandre de Moraes e favorece direita moderada. Tenho de discordar de você, Malu. Sabe por que eu tenho de discordar que isso favorece a direita moderada? Porque o que aconteceu basicamente agora foi a queda do Bolsonaro.
politicamente falando, não só na frente de grupos políticos, como aconteceu com a derrota já para Lula em 2022, mas agora com a suspensão de seus direitos políticos. O que vai determinar a força ou não da direita dita moderada para o próximo pleito é como será o governo Lula 1, Lula 3 agora, até o ano que vem, e a partir da eleição do ano que vem, a gente saberá o impacto que isso teve. Neste momento, acompanhando os índices de melhora do Brasil, os escândalos envolvendo os bolsonaristas, eu sinto dizer que não favorece a direita moderada não, tá? Eu sinto dizer pra você, não pra mim. Eu sinto dizer pra você que não favorece a direita moderada. Porque o próprio governo Lula 3 é visto como o governo mais moderado. Tem gente até dizendo que o governo Lula 3 é um governo à direita. E isso é, claro, uma bilolagem da cabeça de algumas pessoas. Mas o governo Lula 3 é um governo de centro-direita muito claro. E isso é um fato. Então dizer que a condenação do Bolsonaro favorece a direita moderada é uma mentira, porque a gente ainda está vendo que existe um radicalismo ainda na extrema-direita brasileira. Agora também não dá para afirmar ainda quem irá herdar esse espólio do Bolsonaro. Se será a Michele, se será o Tarcísio, se será o Zema, se será o Ratinho Júnior. Não dá para saber ainda, porque as narrativas que foram construídas pelo Bolsonaro têm caído. Vide ali o que aconteceu na pesquisa divulgada recentemente, onde o Lula já avançou 10% aproximadamente dentro da base de eleitorado bolsonarista. Pessoas que votaram no Bolsonaro em 2022 e que agora estão avaliando o governo do Lula como bom e ótimo, avaliando bem o governo. Então essas pessoas podem migrar de novo para um voto numa esquerda mais moderada, numa esquerda menos centralizada. Isso pode acontecer, porque agora a gente vai voltar ao processo de reorganização política no campo das ideias do nosso país, tá? E aí eu queria trazer também aqui essa questão, né, que a própria Malu Gaspar trouxe, que pra mim aqui é o que fica claro, que o Bolsonaro tem perdido impacto nas redes sociais, tanto que a condenação dele não causou tanto impacto como se imaginava. E eu quero trazer aqui especificamente o voto do ministro Floriano de Azevedo Marques. Por quê? Quando o delegado Francisquini foi condenado pelas informações falsas que ele disseminou contra as urnas eletrônicas em 2018, eu falei pra vocês, ó, isto é importante porque vai abrir um precedente no futuro para condenar Bolsonaro, Carla Zambelli e todos os bolsonaristas que atacaram a urna eletrônica. Inclusive foi isso que o ministro Floriano de Azevedo Marques citou aqui, ó, que dizer que Bolsonaro, por exemplo, não teria cometido crime seria ignorar outras decisões da corte. Porque como é que se condenou ali o delegado Francisquini pelo que aconteceu em 2018, quando ele atacou a democracia, atacou o processo eleitoral das urnas eletrônicas, e agora quando você tem ali o Bolsonaro, você tem o entendimento de que não teve. Desculpa a minha voz sumindo aí, mas eu preciso terminar de gravar esse vídeo pra vocês. Então como é que você diz ali que não teve crime cometido? É o que ele cita aqui, inclusive, textualmente. O que assistimos no discurso de 18 de julho foi uma desabrida utilização da condição de presidente da República para diante de representantes diplomáticos com que o Brasil mantém relações. Mas falar do nosso sistema eleitoral, aviltar a justiça eleitoral e desqualificar nossa democracia, o exato oposto que o chefe de Estado deve fazer. O que de mais grave pode existir que acusar, buscando repercussão internacional, 3 ministros da mais alta corte de serem asseclas, terroristas e criminosos. Disse ele, né? E ele também citou ali, na questão do que eu falei pra vocês do voto que ele trouxe do deputado estadual, quando votaram pela inelegibilidade do deputado estadual delegado Francisquini, o ministro Floriano de Azevedo Marques citou o seguinte, tá? Se um candidato a deputado estadual que fala as mesmas inverdades que o presidente da República é censurado e tornado inelegível, como essa corte vai decidir que o mesmo teor do discurso, já classificado como desinformação, não é suficiente? E aqui que a gente vê a importância de você entender ali essa questão da inelegibilidade, do precedente, porque se abriu o precedente com a condenação do delegado Francisquini, e eu falei, e outras pessoas também falaram, tá? Não fui o único, que isso abriria um precedente no futuro para que quando o Bolsonaro fosse julgado outras figuras que atacaram a democracia através dos ataques ao sistema eleitoral brasileiro, que elas fossem punidas. E o que é mais interessante disso tudo é que a votação saiu como a gente imaginava, né? 5-2, a gente já imaginava que o Raul Araújo e que o Cássio Nunes Marques votasse com o Bolsonaro, apesar do Cássio Nunes Marques manter o suspense, inclusive na própria votação, anteriormente tendo dado a entender nos bastidores que não votaria com
o Bolsonaro, mas eu trouxe aqui para vocês que a votação seria ou 6-1 ou 5-2. Não seria 7-0, unanimidade, como algumas pessoas chegaram a cogitar ali, mas não seria. Inclusive o próprio partido do Bolsonaro chegou a cogitar também a possibilidade do 7-0. Mas olha que ironia, o voto que abriu a cassação do Bolsonaro foi de um ministro negro, o Benedito Gonçalves, público ali, inclusive, que é muito atacado pelo Bolsonaro, público negro. E a ministra que deu o voto que confirmou a maioria ali, matemática para caçar o Bolsonaro, caçar os direitos políticos do Bolsonaro, a ministra Carmen Lúcia, que é uma mulher muito atacada também pelo Bolsonaro, como a própria Carmen Lúcia já foi, inclusive, por diversas vezes. E olha que ironia que tá acontecendo aí, né? Ele perdeu os direitos políticos na mão de um negro e de uma mulher. Olha que ironia do destino, né? E a gente está tendo aí, para que fique bem claro aqui, uma aplicação da lei. Não se está tendo ali retaliação, vingança. Inclusive os meios de comunicação que estão disseminando isso estão cometendo irregularidades na informação. Porque a lei é clara, não se pode decidir se você vai aplicar a lei para um e não se aplicar para outro. Que eu tô vendo muita gente falando, mas é um absurdo, o Bolsonaro, isso fortalece o Bolsonaro. Não se pode prender fulano, porque isso fortalece fulano. A lei, ela é igual para todos. Tá lá na Constituição, no artigo 5º, tá? Todos são iguais diante da lei. E para finalizar esse vídeo, eu quero trazer essa coisa ridícula aqui, né, que o Fábio Van Garten publicou nas redes sociais dele, que é o Bolsonaro ali, né, com a facada, com a marca da cirurgia, supostamente da facada, e o Van Garten publicou o seguinte aqui nas redes sociais dele, né, no Instagram específico. Vítima dessa tal democracia que joga há muito tempo fora das quatro linhas, não por palavras e sim por atos e decisões. Fique firme, presidente Bolsonaro. Tamo junto sempre. E eu queria lembrar pra Fábio Van Garten aqui, ó, que eu queria hoje, por exemplo, que meu melhor amigo tivesse essa cicatriz na barriga e tivesse vivo. Eu queria hoje que familiares meus que perderam a vida pra Covid-19 estivessem com algum tipo de cicatriz e vivos. Muitos perderam a vida. Eu queria que o Fábio Van Garten mostrasse pra ele aqui, ó, que é o que a antidemocracia do Bolsonaro fez. Olha o que a antidemocracia do Bolsonaro fez, tá? Isso aqui é material publicado na CNN Brasil, material publicado na BBC News, assinado aqui pelo André Bienati, material publicado aqui no El País também, certo? Material assinado aqui no El País, por exemplo, que traz ali como eram as covas. Material publicado aqui também lá na Carta Capital. Aqui, ó, covas coletivas, valas coletivas, pessoas que morreram vítimas da Covid-19 e que não tiveram nem dignidade para serem enterradas, foram enterradas ali em valas comuns, em alguns lugares do Brasil, como aconteceu em Manaus. Quando você não consegue separar ali quem é fulano, quem é beltrano, onde todo mundo é enterrado um do lado do outro e se cobre ali. Você não consegue retornar para rememorar aquela pessoa que partiu desse plano para outro plano, certo? 400 mil vidas, pelo menos, poderiam ter sido salvas, Van Garten. Então, olha a minha cara aqui que o Bolsonaro tá triste, ó. Tá vendo aqui? Ó, a cara de preocupação. Eu quero que ele se dane. E agora eu espero, inclusive, que o próximo passo que seja a prisão. Tanto que a própria defesa dele já tá analisando ali a possibilidade da prisão, dizendo que não existe risco de prisão. Eu não concordaria tanto com isso não, tá? Mas enfim, comenta aqui o que vocês acham disso tudo. Compartilha esse vídeo com outras pessoas se vocês puderem. Se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais. Se puder colaborar com o nosso trabalho, colabora aqui, ó, que vocês estão vendo que a minha voz já tá sumindo, eu não sei nem se eu vou conseguir gravar outro vídeo hoje. Então colabora com o nosso Pix para que a gente melhore logo. Volte aqui pro YouTube para produzir mais material para vocês. Lembrando que sem monetização, quando a gente não grava vídeo, não tem monetização, né? Então por isso que é importante que vocês colaborem com o nosso Pix aqui, tá bom? No mais, como eu sempre digo para vocês aqui no final de cada vídeo, é melhor escrever errado a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Até o nosso próximo vídeo.